Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bia Vida. Hoje nós vamos analisar um processo fantástico dentro da genética, a segunda lei de Mendel. Eu peço que vocês busquem, olhem os conceitos básicos da primeira lei e tudo aquilo que foi estudado nesse momento, ok? Eu lembro para vocês novamente, se vocês ainda têm dificuldade com conceitos básicos de genética, favor observar novamente esses conceitos, ok? Mas o que a segunda lei de Mendel nos diz, o que ela fala para a gente e como ela é tratada? Vamos olhar comigo aqui nesse primeiro slide. Após estudo detalhado de cada um dos 7 pares de caracteres em ervilhas, Mendel passou a estudar 2 pares de cada vez. Gente, eu quero só fazer uma pausa. Lembra dos 7 pares que Mendel estudou? Quando a gente analisou e quando você analisa a primeira lei de Mendel, você faz um histórico do seu trabalho e você conta o porquê que ele escolheu ervilhas, as características básicas e tudo mais. Olha aí, ó. Essas são as 7 características básicas, né? A forma da vagem, a cor da vagem, a forma da semente, a cor da semente, a cor da casca, a posição das flores e a altura das plantas. Mendel estudou inicialmente cada uma dessas características individualmente. E aí ele enunciou a sua primeira lei. Na segunda lei, Mendel, ao invés de analisar uma característica, ele está analisando, por vez, 2 características ao mesmo tempo. Como que 2 características se comportam na transmissão deste elemento? Para ilustrar esse trabalho que Mendel fez, o que nós vamos imaginar? Mendel pegou a geração parental, olha lá, de uma semente que expressava a cor amarela e a textura lisa, com uma semente que expressava a cor verde e a textura rugosa. Galera, percebam, ele está analisando 2 caracteres. Quais são eles? Cor da semente e textura da semente, ao mesmo tempo. Quando a gente fala geração parental, nós falamos a geração formada por indivíduos puros. Puros significa homozigotos. Quando Mendel cruzou essa questão, ele observou que as sementes puras amarela lisas, cruzada com a semente pura verde rugosa, só nasciam sementes amarelas lisas. Por quê? O puro é formado por indivíduos homozigotos. O amarelo é dominante em relação ao verde e está expresso aqui para vocês. A textura lisa é dominante em relação à rugosa. Está expresso isso aqui para vocês. Lembrando que para cada caractere eu tenho um par de alelos. Vzão, Vzão para a cor da semente. Errão, Errão para a textura. Da mesma forma, Vzinho, Vzinho e Errinho, Errinho. Lembra que cada característica, quando vai ser passada, eu passo um alelo. Então, Vzão, Vzão, o que vai ser passado para o descendente? Apenas o Vzão. Errão, Errão, apenas o Errão. Por isso, um Vzão do pai, um Vzinho da mãe. Dá ao indivíduo Vzão, Vzinho. Um Errão do pai, um Errinho da mãe. Por isso, o indivíduo Errão, Errinho. Ou seja, esse indivíduo da geração F1 é um indivíduo aqui, geração F1, é um indivíduo duplo heterozigoto, ou você vai ouvir o termo díbrido. Híbrido significa misturado, é o sinônimo de heterozigoto. Díbrido, duplo heterozigoto, ok? O que Mendel promoveu agora? O retrocruzamento. Ele cruzou os indivíduos F1 com eles mesmos. Ele queria identificar se era possível, naquela condição, existir ervilhas com semente amarela mais rugosa, semente verde mais lisa. Ele queria saber como se portavam esses genes, essas características distintas, quando analisadas num conjunto. Okay? Olha lá o que Mendel fez. Então ele cruzou os indivíduos de híbridos. O Vzão, Vzinho, Errão, Errinho, com o Vzão, Vzinho, Errão, Errinho. Para isso, ele utilizou o quadro de Punnett, onde nós temos essa ação. Aqui nós temos expresso os gametas desse indivíduo. Olha aqui os gametas, ó. Todos os gametas. Aqui os gametas desse outro indivíduo. E aqui todas as combinações possíveis. Galera,
quando Mendel descreve a sua segunda lei, quando ele promove esse cruzamento entre heterozigotos, as proporções fenotípicas, os resultados encontrados quando há uma relação de dominância completa entre os dois alelos para as duas características, vai estar representada assim. E vai seguir essa proporção aqui, ó. 9 indivíduos que expressam as duas características dominantes, ou seja, amarelo, liso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos que expressam essa característica amarelo liso. 3 indivíduos que expressam a característica amarelo rugoso. 1, 2, 3. 3 indivíduos que expressam essa característica verde liso. 1, 2, 3. E um indivíduo que expressa a característica verde rugoso, contabilizando um total de 16 possíveis descendentes. Atenção ao que eu vou falar bem pertinho para vocês. Sempre, anota isso, sempre que houver um cruzamento entre indivíduos, duplo heterozigotos como está ali, só o duplo heterozigoto, a proporção fenotípica que está mostrada ali do ladinho para vocês, a proporção fenotípica mostrada ali do ladinho, ela sempre será constante. 9 indivíduos que expressam as duas características dominantes. 3 indivíduos com uma dominante e uma recessiva. Outros 3 com uma recessiva e outra dominante. E uma que expressa aquela característica totalmente recessiva. Ok isso? Guardem essa ação, ok? Guardem essa expressão. Agora, segundo a segunda lei de Mendel, ele diz assim, ó, genes que determinam características diferentes distribuem-se aos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis. O que ele quer dizer com isso? Que quando as características são distintas e independentes, os gametas se combinam das diversas formas e de maneira aleatória. Tá? Como assim? Mateuzinho, como que você chegou naquela formação daqueles gametas? Vamos lá comigo? Eu quero formar os gametas de um indivíduo duplo heterozigoto. Quando você vai formar os gametas do indivíduo, quando você, por exemplo, analisa lá aquela questão do razão, azinho, você sempre forma o gameta com alelo azão e o gameta com alelo azinho, correto? Você sempre promove essa separação, ok? Não é sempre assim? Só que agora eu tenho 2 pares de gametas distintos que vão se combinar entre si. Como que nós vamos ter essa combinação? Nós vamos ter que eles vão se separar de maneira distinta. Olha lá, o Vzão e o Vzinho vão se separar. E eles vão se combinar com os outros alelos. O Vzão vai se combinar com o Rão e com o Rinho, assim e da mesma forma que o Rinho, o Vzinho vai se combinar com o Rão e com o Rinho. Quais foram as possíveis combinações que nós vamos encontrar? O Vzão, Rão, olha lá, ó. Nós encontramos essa possível combinação aqui, ó. Vzão, Rão, é uma primeira combinação. Vzão, Rinho, é uma segunda combinação. Vzinho, Rão, é uma terceira combinação. E Vzinho, Rinho, é uma quarta combinação, nos gerando os 4 possíveis gametas, que foram eles que apareceram no nosso cruzamento aqui, ó. Ó, Vzinho, Rinho, Vzinho, Rão, Vzão, Rinho e Vzinho, Rinho desse indivíduo. Aqui a mesma coisa, ó. Vzão, Rão, Vzão, Rinho, Vzinho, Rão e Vzinho, Rinho desse organismo aqui. No meio, as combinações, ó. Vzão, Vzão, Rão, tá aqui, ó. E assim sucessivamente. Percebam que eles vão se combinar na formação desses gametas dentro do indivíduo. Ok? Galera, qual é a proporção de cada gameta? É proporcional. Eu tenho um total de 4 gametas, 1/4 de cada gameta nessa expressão. Beleza? 1/4 de cada gameta nessa expressão.
Deixa eu fazer um eraser aqui para gente continuar. Agora, e se eu quiser analisar o número de gametas distintos? Aqui você observe que eu tenho 4, correto? Nós encontramos 4 gametas distintos. Como que eu faço? Existe uma expressão matemática que nós utilizamos, que é a expressão 2 elevado a n. Ó, a nossa incógnita, n. O que é o n? O n é o número de heterozigotos que vai ser mostrado para a gente aí. O n é um número de heterozigotos. Tanto que, se a gente utilizar como exemplo o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, que é o que a gente tem ali do lado. Olha ali, ó. Um indivíduo duplo heterozigoto. 2 elevado ao quadrado, porque são 2 heterozigotos, ó, um heterozigoto, 2 heterozigotos, 2 elevado ao quadrado, 4 gametas. 1, 2, 3, 4. Perfeito? E se for um triplo heterozigoto? 2 elevado ao cubo, são 3. Ó. 1, 2, 3. 2 ao cubo são 8 gametas. E se for 4? Olha lá. 1, 2, 3, 4 heterozigotos. 2 ao 4, 16 gametas. Então, galera, você utiliza o N como a sua incógnita. Nessa, sempre lembrando que ele analisa o número de heterozigotos, ok? Heterozigotos. Tranquilo? Para ilustrar isso aí, nós temos essa questão aqui, ó. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó. Só para você imaginar. Se fosse o triplo heterozigoto, tá lá, ó. O Azão separado do Azinho. O Azão combina com o Bezão e com o Bezinho. O Azinho com o Bezão e com o Bezinho. O Czão combina com o Bezão e com o Czão. E assim sucessivamente. Tanto que nós vamos ter, ó. Observa comigo, ó. Azão, Bezão, Czão é um gameta. Tá aqui, ó. Azão, Bezão, Czinho é outro gameta. Tá aqui. E assim sucessivamente, ok? Nesse caso, 1/8 de cada. Se fosse o com 4, 1/16 de cada e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos, galera, nesse momento, analisar um exercício de genética. Lembra lá, vamos organizar, vamos colocar as coisas bonitinho. Eu escolhi um exercício aberto para que você consiga desenvolver essa questão, ok? Observa comigo na leitura. Em uma espécie de planta, a cor amarela da semente é dominante sobre a cor verde. O que eu faço com essa informação? Eu anoto. Eu anoto essa informação antes de continuar. Anotei? Continuo. Enquanto que a textura lisa da casca da semente é dominante sobre a textura rugosa. O que eu faço com essa informação? Anoto essa informação, ok? Eu vou fazer essa anotação. Da autofecundação, o que é autofecundação? Ela cruzar com ela mesmo, de uma planta dihíbrida. Eu usei esse termo para vocês. Dihíbrido é duplo heterozigoto. Olha lá, heterozigoto para os dois pares. O que eu faço? Anoto. Olha lá, ó, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, cruzado com Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Foram obtidas 800 plantas. Nasceram 800 plantas. Olha que bonitinho. Olha que legal. Pergunta-se a partir disso. Qual é o número esperado de sementes que tenham cor verde e textura rugosa? Quantas dessas plantas são verdes e rugosas? Verdes, Vzinho, Vzinho. Rugoso, Rrinho, Rrinho. Isso que ele quer saber. Essa questão que ele quer saber. Bem simples. Vamos observar então. O que nós vamos fazer? Nós sabemos que se trata de uma questão de segregação independente. Então eu posso pegar o Vzão, Vzinho e cruzar com o Vzão, Vzinho. Eu posso pegar o Rrão, Rrinho e cruzar com o Rrão, Rrinho, já que se trata de segregação independente. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Resultado do cruzamento está ali. Vzão, Vzinho, blá, blá, blá. Rrão, Rrinho com Rrão, Rrinho está lá. O que eu quero saber mesmo? Quantas são verdes? Vzinho, Vzinho, está ilustrado para vocês aí. Rrinho, Rrinho, está ilustrado para vocês aí. Qual a proporção de Vzinho, Vzinho? 1/4. Qual a proporção de Rrinho, Rrinho? 1/4. Eu quero uma e a outra. Então, verde e rugoso, 1/4 vezes 1/4, 1/16.
Respondi, acabei a minha questão? Não, porque eu quero um número dentre as 800, ok? Então, olha lá, 1/16 vezes 800, 50 é a resposta da minha questão. Uma pausa e uma observação bem aqui, em cima aqui, ó. Se eu tiver em mente as proporções da segunda lei de Mendel, eu preciso fazer tudo isso que eu fiz ali? Lembra lá? Mendel disse que sempre do cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos, a proporção dos descendentes é constante. 9 indivíduos vezão traço é rão traço. 3 indivíduos vezão traço é rinho é rinho. 3 vezinho vezinho é rão traço. 1 vezinho vezinho é rinho é rinho. Segundo a segunda lei de Mendel, essa proporção aí, ó, ela é constante. E eu tenho um cruzamento entre duplo heterozigotos. Qual que eu quero? Aqui, ó, vezinho vezinho é rinho. Eu quero isso aqui. O que vai me dar uma proporção de 1/16. Numa questão aberta, você pode escrever: segundo a segunda lei de Mendel, a proporção dos descendentes se mantém constante na seguinte taxa. Pá. Como eu quero. Entendeu? 1/16 você já pula, você já não precisa de nenhum desse cruzamento. 1/16 vezes 800, 50 plantas, você respondeu a sua questão. Item A, respondido. Item B. Qual é o número esperado de plantas com sementes amarelas? Galera, ele só quer o amarelo, ele não está preocupado com o verde, ele só quer nem com o rugoso, nem com a textura, ele só quer o amarelo, ok? O número de vezão traço. Então eu só vou cruzar o vezão vezinho com o errão errinho. Com o vezão vezinho, claro. Tá aqui, ó, cruzamento vezão vezinho com vezão vezinho. Eu quero a proporção apenas do amarelo dominante, vezão traço, isso me dá 3/4. Acabou a minha questão? Não, ele quer um número dentre as 800. Dentre as 800, 3/4 de 800 me dá 600 das plantas serão e expressarão semente amarela. Ok? De maneira organizada, passo a passo. Se você fizer passo a passo, você não erra nenhum, ok? Então vamos lá ao nosso último exercíciozinho aqui básico, tá? Olha lá. Em Drosophila melanogaster, a cor ébano é produzida por um gene recessivo. E galera, ele deu o gene, ele falou que é o Ezinho, então você deve usar a letra que ele te deu. E a cor do corpo cinza, alelo Ezão. O que eu faço? Eu anoto essa informação. Ébano, Ezinho, cinza, Ezão, alguma coisa. A asa vestigial é produzida por um gene recessivo, olha lá, asa vestigial, gene recessivo, Vzinho. Se ele me deu Vzinho, vamos colocar. E o tamanho normal da asa, que é a asa longa, é determinado pelo alelo Vzão. O que eu faço? Anoto essa informação. Se moscas dihíbridas são cruzadas entre si, o que ele fez? Cruzou moscas heterozigotas, Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, com Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Produzirem 256 descendentes. Então, nasceu 256 descendentes. Quantas moscas da progênie terão o mesmo genótipo do pai? Ele quer saber qual é o genótipo do pai. O genótipo são os genes. Olha aqui, ó. Esse é o genótipo do pai. O genótipo é heterozigoto. Então, o que eu vou fazer? Calcular a chance de ser Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Se ele pedisse fenótipo, você calcularia a chance de ser longa e cinza. Mas ele quer o genótipo, então você vai calcular a chance de ele ser dihíbrido, duplo heterozigoto. Como ele quer o genótipo específico, eu não consigo usar a proporção de Mendel. Então, eu vou utilizar aquela relação bem simples de, por se tratar de segregação independente, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho com Ezão, Ezinho. Vamos lá? Olha lá, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho com Ezão, Ezinho. Eu quero Vzão, Vzinho, que é meio. Eu quero Ezão, Ezinho, que é meio. Metade. Posso simplificar, já simplifiquei para vocês. Vzão, Vzinho, meio. Ezão, Ezinho, meio. Multiplicado 1/4. Acabou a questão? Não. Ele quer quantidade. Então, nós vamos multiplicar 1/4 por 256, o que nos dá 64 descendentes, que vão ter o mesmo genótipo dos pais, ok? Galera,
Muita atenção, calma. Segunda lei, ele pode utilizar 3, 4, 5 características ao mesmo tempo. Se você não tiver a paciência disso, ler, anotar as informações, vai ficar difícil para você. Então, com calma que você vai conseguir. Confie em você, beleza? Foi um prazer imenso e uma satisfação enorme nessa aulinha de hoje. Lembra sempre, Bia Vida, Mateuzinho com vocês, um beijo e até a próxima.